Meus irmãos queridos, meus amigos, aqueles todos que nos acompanham no nosso canal no YouTube, tanto aqui no meu canal como também no canal da Igreja Batista da Lapa, nós estamos hoje apresentando a vocês mais uma aula da nossa EBD, da Igreja Batista da Lapa, e hoje nós vamos tratar sobre a questão dos talentos, que é uma parábola que Jesus proferiu, né, na última semana ali da sua vida. Né? Então isso é o que nós vamos tratar hoje. Essa aqui, na nossa série de aulas, é a série número 10. Essa é a aula número 10. Né? O texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto de Mateus. Embora essa mesma parábola tenha sido apresentada também por Lucas, com outros símbolos, mas com o mesmo foco, né, com o mesmo objetivo. Então, o texto que nós estamos aqui vendo na tela diz que um homem, né, um homem provavelmente nobre, um homem que tinha posses, um governante, né, ele ia viajar, ia se ausentar da sua terra e para que os seus negócios não ficassem parados, ele distribuiu tarefas. Ele deu talentos, como diz o texto aqui. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Não é? Passado um bom tempo ele volta. E aí ele pede contas. Aí o que, que vocês fizeram com os recursos que eu dei a vocês. Não é? E nós notamos que aquele que recebeu mais conseguiu produzir mais. E aquele que recebeu 2, por exemplo, intermediário, também pôde multiplicar por 2, ou seja, ele teve 100% de ganho. E aquele que tinha 1, né, com medo da severidade do seu senhor, né, temeroso de que pudesse ser punido caso aquele talento fosse perdido ou roubado, ele escondeu cavando num buraco. Então esse é o texto que nós temos aqui. Bom, antes da gente continuar, é bom que a gente pense no contexto. Jesus estava próximo de Jerusalém, no arredor. E não é muito longe isso aí, será certamente a caminhada de algumas horas ou não muito mais que isso, em que ele poderia ir a Jerusalém, talvez dormir em Betânia e por ali. Então, no texto fala que ele estava no Monte das Oliveiras e outro fala que ele estava perto de Betânia. Né? Para quem viaja para Jerusalém, sabe que são distâncias muito próximas, principalmente o Monte das Oliveiras, de onde se tem até uma visão parcial da cidade santa, da cidade sagrada. Né? E nesse capítulo, ou nesses três capítulos, 21, 22, 23 e 25, aqui, 21 a 25, há uma série de parábolas escatológicas que Mateus lista. Ou seja, Jesus deu ênfase a o que seria no final do seu reino, né? Como os seus súditos iriam prestar contas. Ele chama a atenção para que aquilo que nós recebemos, para o nosso trabalho, haverá uma prestação de contas. Não é? Então, ao mesmo tempo que Jesus está advertindo os seus seguidores, pode ser que sejam somente os discípulos, mas pode ser que tinham outras pessoas juntas, né? Jesus também aponta o dedo para a vida hipócrita dos sacerdotes, dos escribas. Ele repreende com muita severidade os vendedores ao dentro do templo, chegando a espancá-los, essas coisas. Né? Então, eu diria que Jesus armou uma confusão generalizada na cidade e ele despertou a ira da elite religiosa da época, a ponto desses líderes tramarem a sua morte. Né? Então, aí tinha um plano para a execução de Jesus. Esse é o contexto ali da histórico. Muito bem. Algumas informações muito importantes. Primeiro, talento era uma unidade de peso que poderia se comprar no mercado, envolvendo como o que nós podemos hoje estar acostumados com um quilo. Mas também se tornou um valor monetário. Não é? Então teve aí uma evolução para uma questão monetária. O que nós estamos tratando aqui
parece ser somente um valor monetário. Eles receberam um adiantamento, vamos dizer assim, né, para poder executar as tarefas. Um recebeu um talento. Um talento correspondia a 6.000 denários, ou seja, era o pagamento de um operário em um dia de trabalho. Alguns calculam que isso poderia ser um valor equivalente a pagar 16 anos de trabalho. Então era uma grande soma, sem dúvida, pensando que nos dias atuais nós nos aposentamos aí com 35 anos, 40 anos, então praticamente um talento daria para pagar metade de uma aposentadoria. O texto de Lucas fala em mina, também que era uma outra grandeza monetária. E alguns também convertem um talento como sendo igual a 60 minas. Então a gente percebe que na descrição de Mateus, os servos receberam um montante, né, um pagamento ou um adiantamento monetário bem maior do que a narrativa de Lucas. Né? Também nós podemos notar que era comum no passado que os governantes se ausentassem dos seus palácios, das suas sedes de governo. Alguns iam passar férias, passavam meses fora, outros iam para a guerra, outros iam fazer visitas, então não ficavam permanentemente nos seus locais de origem. Né? Então, aí nós vamos encontrar então um governante que era sábio, porque ele não centralizava as suas ações em si mesmo, mas ele acabava distribuindo tarefas e fazendo com que os seus auxiliares tivessem muita coisa para fazer, o que é uma coisa até hoje ainda bastante saudável nas organizações, quando há essa distribuição de responsabilidades. Né? Então, outra coisa interessante é que o governante, aqui no caso, ele conhecia os seus servos e ele distribuiu os recursos conforme ele julgou melhor ou conforme a capacidade que ele entendia que cada um dos seus membros pudessem ter. Então, não foi uma distribuição homogênea, mas sim, no caso de Mateus, ela privilegiou a capacidade de cada um. No caso de Lucas, parece que foi diferente. Ele deu igual para todos. Né? Muito bem. Qual é a ideia central da parábola? Primeira coisa, vamos notar que os talentos valem enquanto o Senhor estiver ausente. Né? Obviamente que presente não faria muito sentido, né? Porque ele talvez iria interferir no dia a dia, mas ele confia esses talentos na sua ausência. Né? É um ato soberano dele, ele deu a quanto quis e para quem quis. Não estabeleceu metas de crescimento, o que poderia alguém às vezes dizer hoje, mas se você me der aí um aporte aí, ou você me financiar um trabalho, eu te devolvo isso em tantos por cento. Não está claro isso, e parece ser que os servos, ao prestarem contas, eles tiveram um rendimento de 100% no caso de quem recebeu 5 e do outro que recebeu 2 talentos. Mas, de qualquer maneira, tanto no texto de Mateus como de Lucas, os evangelistas dizem que receberam pouco. Então, quando a gente converte isso, parece ser uma grande importância, mas do ponto de vista do governante, eles receberam pouco, eles tinham um recurso limitado para fazer seu trabalho. Não é? Mas o que é importante aqui é que esse recurso, que para um era maior, para outro era menor, ele teria que ser prestado conta, ele teria que ser devolvido. Então, aquele que recebesse tal recurso deveria ser fiel e diligente a ponto de fazer com que ele prosperasse. Né? Então, nós temos que estar cientes de que quando Deus nos dá um talento, né, nós deveremos depois prestar contas ao Senhor da Seara. Muito bem. A pergunta que aqui alguns leitores podem fazer do texto bíblico é: para quem era endereçada essa parábola? Né? Em princípio, nós vamos ver que Jesus estava muito próximo dos seus discípulos, então eles foram os primeiros a receber essa parábola aqui, sabendo que eram seguidores, sabendo que Jesus já havia dito, embora não tinham compreendido exatamente, que Jesus iria se ausentar, né? Isso ficou mais claro depois,
da morte e ressurreição de Cristo, mas então os discípulos eram os primeiros a receber essa parábola. Mas também não poderia ser diferente se caso a gente pensasse como o povo judeu, que recebeu de Deus o talento, recebeu uma dádiva, foram agraciados com a bênção de serem escolhidos e talvez não prosperaram nisso, não avançaram, né, com esse talento que Deus lhes deu. Os escribas, os fariseus também eram um público-alvo aqui. Os fariseus porque eles procuravam no seu rigor religioso preservar aquilo que receberam. Então, praticamente eles eram herméticos, né? Então tinham tanto rigor que nada podia se aproximar, então nem entrava nem saía. Então era praticamente um talento que ficou confinado, escondido, né, ali no buraco da religião deles. Os escribas também tinham uma forma parecida de se comportar. Mas também poderia ser para a igreja, até a igreja de hoje, que recebeu dádivas de Deus, recebeu dons, recebeu talentos, possui às vezes uma equipe talentosa, não é? E como é que nós, hoje, da igreja moderna, estamos trabalhando esses talentos que Deus nos deu? Será que eles estão sendo colocados aí no mercado, né, para poder render algum tipo de juro, para poder se multiplicar? Não é? Essa é uma pergunta que nós não podemos ficar indiferentes, né? Então, de certa maneira, a palavra vale para nós todos. Bom, desse ponto de vista, nós vamos talvez concluir aqui que essa mensagem para hoje, né? Então, vamos encontrar muitas pessoas que receberam um talento de Deus, né? E talvez aqui, antes da gente prosseguir, seria interessante talvez fazer uma observação que o texto fala em talento e nós estamos interpretando como sendo uma quantidade em dinheiro, um recurso financeiro. A Bíblia vai falar mais para frente em dons espirituais. Alguns querem fazer uma distinção entre talento e dom, não é? Como sendo talento uma coisa natural da gente, a gente é mais tem uma facilidade para exercer certas tarefas do que outras, né? Então, dado a esse talento, que é uma coisa genética, uma coisa que nasce com a gente. E tem o dom, que nas cartas paulinas, principalmente, são mais focados naquilo que a igreja precisa. Então, pregar, por exemplo, é um dom divino. Cura também é um dom divino, né? Eu não gostaria muito de entrar nessa discussão, porque o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 17, ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das alturas, vem do Pai Celeste, onde não há sombra de mudança. Então, mesmo que nós tenhamos naturalmente algum talento, quer seja para música, quer seja como administrador, quer seja na área da ciência, da medicina, algo que faz com que a gente se destaque dos demais, né? Que é uma coisa para nós muito fácil de ser feita e sai com grande qualidade, naturalmente, sem grande esforço. Porque a pessoa, às vezes, que não tem talento, ela pode até tentar, por exemplo, tocar um instrumento musical. Mas ele vai ter que se esforçar muito para tocar bem, para quebrar a sua dificuldade natural. Enquanto que aquele que é um músico talentoso, que vem com ele já vem até com o ouvido, que alguns chamam de ouvido perfeito, né? Quase nem precisam muito de partitura, já tocam assim com o ouvido perfeito. Não consegue perceber as notas e tudo vai. É muito mais fácil para ele do que para alguém que não tem essa habilidade, né? Outra coisa que vale a pena pensar é o seguinte, que os ladrões, né, aqui há interesse de alguns em roubar o seu talento, aquilo que Deus lhe deu, né? Então, quem são esses ladrões, né? Então, eu aqui, sem querer especular muito, mas eu penso que todo aquele que impede você de exercer aquele talento, aquela dádiva que Deus lhe deu, ele é um ladrão, né? Ele está boicotando o seu trabalho, né? Então, e muitas pessoas que se sentem ameaçadas por esse tipo de gente, que até pode estar dentro da igreja, inclusive, né? O que tentam desqualificar você,
tento desprestigiar o seu trabalho, não é um ladrão, né? Porque ele quer que você faça, que você enterre mesmo, que você não exerça a sua qualidade. Não é? E outros que às vezes têm um talento, mas são mais negligentes, porque nem se dão ao luxo de proteger dos ladrões, mas eles enrolam em alguma embalagem e lá ficam, né, e sem muito interesse de desenvolver. Agora, não vamos nos esquecer que nós seremos julgados pela nossa desobediência caso aquilo que Deus nos deu para fazer não seja feito, ou não seja feito adequadamente. Não é? Então a justiça de Deus é severa nesses casos, como nós vemos ali do servo negligente que, além de perder aquilo que recebeu, ainda foi excluído do reino ou da propriedade daquele governante. Muito bem. Pensando agora também nos dons também, né? Já que para mim aqui nessa abordagem eu não vou me concentrar muito na diferença de talento e dom, mas eu estou pensando que aquilo que Deus me deu, que é uma dádiva que eu tenho, que é uma qualidade que eu tenho, que é alguma coisa que eu faço com muita facilidade, com qualidade, né? Isso eu considero isso uma bênção de Deus. Então, quer seja talvez na minha vida profissional como um profissional competente, né? E até assim que resolve muitos problemas acima da média, e outros que estão se dedicando à igreja, especificamente na igreja, ou quem sabe ali animando as pessoas, o dom da misericórdia, da contribuição voltada para a igreja, seja o que for, né? O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós temos diferentes dons. Então, uma igreja, ela é composta de vários membros, cada um tem uma qualidade diferente, tem um talento diferente, pode contribuir com aquilo que ele tem facilidade, que aquilo que ele gosta de fazer, naquilo que ele sobressai, não é? E aí que Paulo lista, então, alguns desses dons, obviamente, no caso aqui, bem voltados para a igreja, não é? Embora quando ele fala de liderança, aqui a liderança, quem é líder na igreja, certamente também é líder fora também. Essa é uma coisa que vem com ele, não dá para separar isso, né? A pessoa, muitas vezes, que também gosta de contribuir, ele também, às vezes, contribui com a sociedade generosamente, participa de ações sociais, não é somente uma pessoa que dá um bom dízimo aqui, não é? Então, tem algumas coisas aqui que eles são um pouco, eu diria assim, misturados, né? Então, não são especificamente da igreja. Muito bem, mas o que me faz aqui refletir um pouco é por que alguns conseguem multiplicar os seus talentos ou aquilo que Deus colocou na sua mão. Por que para uns isso prospera e para outros não? Não é? Qual a diferença entre o servo fiel, que o texto fala, fostes fiéis, na verdade quando ele fala assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Que servo é esse que foi fiel naquele pouco e depois recebe uma grande recompensa, e o outro que foi infiel no pouco, né? E com isso foi excluído. O que é que faz a grande diferença? Muito bem, quando nós olhamos para a Bíblia ainda, nós vamos encontrar um outro texto de Pedro, e Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Para mim, aqui, esse texto mostra que quando nós servimos a Deus, como pede aí o apóstolo Pedro, né, de forma fiel, né, nós vamos querer que a nosso serviço, que o nosso trabalho, que a nossa dedicação produza uma glória, né, que as pessoas que participam conosco desse trabalho glorifiquem a Deus. Então, bom é quando alguém diz assim, puxa, que bênção você foi na minha vida, né?
que palavra abençoada você me trouxe, que ajuda maravilhosa você trouxe. Louvado seja Deus pela sua vida, não é? Em qualquer cenário, dentro e fora da igreja. Então, o nosso Deus é glorificado através do meu serviço, da minha fidelidade, né, daquilo que Deus me concedeu para fazer. Então, você imagina alguém médico que tem um talento da medicina. Então, quando ele faz o seu trabalho bem feito, aquele paciente é curado, então as pessoas vão dizer assim: foi Deus que colocou você na nossa vida, você salvou a vida do meu filho, da minha mãe, do meu parente, qualquer quer que seja. Quando você tem, às vezes, alguém que trabalha para você, é um bom administrador, cuida dos seus negócios com zelo, você diz: a pessoa é uma bênção na minha vida, louvado seja Deus pela sua vida. E assim vai. Quer dizer, no nosso trabalho, mesmo na área secular, às vezes um bom professor também, trabalhando com alunos na escola pública ou escola particular, as pessoas falam assim: esse professor ele me ajudou muito, ele é uma bênção. Deus foi glorificado através do seu trabalho. Muito bem. Aí quando você vai fazer vai avançando nesse raciocínio, você pode encontrar, por exemplo, essa frase desse grande pregador, grande teólogo e hoje grande inspirador da nossa vida espiritual, pastor John Piper. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais glorificados nele. O pastor John Piper ele faz uma ligação íntima aqui entre quando eu me glorifico em Deus, quer dizer, quando eu trabalho para glorificar a Deus, Deus é também glorificado. Não há como separar as coisas aqui. E nesse sermão, é um sermão que está na internet, você pode até procurar depois, se você quiser, ele vai dizer que essa glorificação, ela acontece quando nós exercemos o nosso trabalho com alegria, com júbilo. Não é? Então, quando alguém tem um talento e exerce isso com alegria, com júbilo, não é? Então Deus é glorificado porque há nessa ação, não é? uma ação divina. As pessoas vão ficar maravilhadas por causa do seu sorriso, por causa da sua dedicação, por causa do seu empenho. Não há murmuração, não há reclamação, não há lista de dificuldades, mas as pessoas superam tudo isso porque elas estão glorificando a Deus naquilo que eles fazem. Então, quando eles vão para uma tarefa, quer seja na vida profissional, quer seja na igreja, há um prazer enorme em servir ao Senhor, em dizer: oh, glória a Deus pela oportunidade que eu recebi, louvado seja Deus porque eu posso ensinar, louvado seja Deus porque eu posso tocar na igreja, louvado seja Deus porque eu posso trazer meu dízimo, tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus, assim como nós servimos também na nossa vida profissional. Tá? E aí nós vamos encontrar então eco nos Salmos, né? Quando o salmista fala assim: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Veja que o salmista está indo nessa mesma direção de que estar no caminho de Deus, seguindo a nossa vida, ela é motivo de júbilo. Há sempre alegria. Tá? E há sempre prazer em servir ao Senhor. E aqui eu fico pensando, para concluir nossa abordagem, que muitas vezes a gente faz a obra do Senhor se queixando, murmurando, não é? Parece que é tudo difícil. Acho que esse é o momento, quando acontece isso com a gente parar e pensar: Senhor, me dá graça, Senhor, perdoa. Isso não pode ser assim. Essa foi a bênção que tu me destes e eu quero executar com muita alegria, com muita satisfação. Não é? E isso vai irradiar para as pessoas que estão do seu lado toda a sua euforia, todo esse ânimo que você tem. É quando você encontra uma pessoa que faz o seu trabalho com dedicação, com alegria em qualquer área. Às vezes você vai numa loja, encontra uma pessoa, um vendedor que tem a alegria de vender. Ou você vai num médico, ou você vai falar com um engenheiro, ou você vai falar com um professor. Isso muda toda a tua perspectiva.
não é? E aí, se ele é um cristão, nós podemos dizer glória a Deus pela vida. Eu espero que as pessoas digam para mim, glória a Deus, porque você tem exercido o seu ministério. Eu espero que também você seja abençoado dessa forma, que alguém possa dizer, eu louvo a Deus pela tua vida, porque você está fazendo isso com prazer, com alegria. Essa sua incumbência está sendo desenvolvida de uma maneira muito mais fácil. Por isso que nós podemos multiplicar os nossos recursos que Deus nos deu, porque fazemos isso com alegria, sem colocar nenhum tipo de reclamação, como fez o servo infiel, que colocou a culpa no próprio Senhor, que era muito rigoroso em cobrar os seus recursos de volta. Né? E no livro de Lucas nós encontramos ainda as pessoas que se rebelaram contra o governante porque não queriam mais, né? Mas pelo contrário, que tenhamos prazer naquilo que o Senhor colocou na nossa mão para ser feito. Que Deus te abençoe.